A Europa vive um momento de incertezas como não se via desde o fim da Guerra Fria. A invasão da Ucrânia pela Rússia trouxe à tona temores antigos sobre a segurança do continente, principalmente para os países localizados próximos às fronteiras russas. O cenário atual reacendeu o debate sobre defesa territorial e a capacidade dos países europeus de resistirem a uma possível agressão. Entre os mais preocupados estão Polônia e Finlândia, dois países que compartilham fronteiras com áreas de influência russa. Ambos estão investindo massivamente no fortalecimento de suas defesas, desde a construção de barreiras físicas até a implementação de tecnologias avançadas de vigilância. Esses esforços não são simples medidas de precaução, eles fazem parte de uma estratégia abrangente de dissuasão. Ao reforçar suas fronteiras, Polônia e Finlândia enviam uma mensagem clara: qualquer avanço russo será enfrentado com resistência organizada. Essa postura defensiva também serve para tranquilizar as populações locais e os aliados europeus, demonstrando que estão preparados para proteger sua soberania. As ações desses países marcam uma nova fase na segurança europeia, onde a construção de barreiras e o investimento em defesa se tornaram prioridades. A questão agora é: essas iniciativas serão suficientes para conter possíveis avanços russos ou estamos diante de uma escalada que pode levar a confrontos mais amplos? Polônia e Finlândia estão implementando fortificações robustas e estratégias inovadoras para proteger suas fronteiras. Os dois países entendem que, em um cenário de guerra, as fronteiras não são apenas linhas no mapa, elas são zonas críticas que podem decidir o curso de um confronto. Essas barreiras físicas são projetadas para desempenhar um papel fundamental no campo de batalha moderno. Na Polônia, a construção de cercas reforçadas e sistemas de vigilância de última geração ao longo das fronteiras serve para dificultar movimentos rápidos de tropas russas ou aliados de Moscou. Do outro lado, a Finlândia utiliza barreiras artificiais em combinação com suas barreiras naturais, que são florestas densas e terrenos acidentados, para tornar qualquer invasão terrestre lenta e logisticamente desgastante para o inimigo. A função dessas estruturas são pensadas para desacelerar uma possível invasão, dando tempo para que as forças militares locais se organizem e se posicionem estrategicamente. Essa abordagem reflete uma lição crucial aprendida com o conflito na Ucrânia, onde a capacidade de atrasar as tropas russas foi decisiva para fortalecer a resistência local e organizar contra-ataques. Além disso, essas barreiras cumprem uma função psicológica. Elas enviam uma mensagem clara a Moscou de que as fronteiras estão sendo reforçadas e que qualquer tentativa de invasão encontrará resistência organizada. Para os cidadãos de Polônia e Finlândia, essas medidas também têm um efeito tranquilizador, demonstrando que seus governos estão investindo ativamente na proteção de suas soberanias e também em capacidades defensivas. A Polônia tem se destacado como um dos países que mais investem em defesa na Europa. O governo polonês destinou cerca de 2,5 bilhões de dólares para reforçar suas fronteiras com Belarus e o enclave russo de Kaliningrado. Esse esforço é uma resposta às tensões regionais e também parte de um plano estratégico de longo prazo para garantir a segurança do país diante das ameaças do leste. As fortificações construídas incluem barreiras físicas extensas como cercas de aço e arame farpado, além de sistemas avançados de monitoramento eletrônico. Torres de vigilância equipadas com câmeras térmicas e sensores de movimento são usadas para rastrear atividades suspeitas, enquanto drones patrulham as áreas mais remotas. Essas medidas permitem que as forças polonesas tenham uma visão detalhada do que acontece ao longo de suas fronteiras, garantindo uma resposta mais rápida e eficiente a qualquer incidente. Além das barreiras, a Polônia também está modernizando suas forças armadas, adquirindo equipamentos de última geração como tanques, artilharia e sistemas de defesa aérea. Esse reforço é projetado para complementar as fortificações e criar uma defesa integrada, onde as barreiras físicas funcionam como a primeira linha de resistência, enquanto as tropas e os equipamentos avançados se posicionam para uma resposta mais ampla. Um outro aspecto importante dessa estratégia é a colaboração da Polônia com a OTAN. Como membro da aliança, o país fortalece suas defesas para proteger sua própria soberania e também contribui para a segurança do flanco leste da organização.
Enquanto a Polônia investe massivamente em fortificações e tecnologia ao longo de suas fronteiras, a Finlândia segue um caminho diferente, utilizando sua geografia como uma barreira natural, como falamos antes. Com mais de 1.300 quilômetros de fronteira direta com a Rússia, o terreno finlandês é dominado por florestas densas, lagos gelados e colinas acidentadas que tornam o avanço de forças terrestres lento e logisticamente complicado. Essa abordagem, no entanto, não significa que a Finlândia confie apenas em suas condições naturais. Recentemente, o país começou a reforçar pontos críticos de sua extensa fronteira com cercas reforçadas, sensores de movimento e sistemas de vigilância avançados. Esses recursos complementam a proteção natural oferecida pelo terreno e permitem um monitoramento constante de atividades na região. Assim, a geografia deixa de ser apenas uma vantagem passiva, se transformando em um componente ativo do sistema de defesa. Além disso, o treinamento militar finlandês é altamente adaptado às condições de seu território. Soldados são preparados para operar em florestas densas, sobreviver aos invernos rigorosos e utilizar o conhecimento do terreno ao seu favor. Essa capacidade de adaptação torna qualquer tentativa de invasão uma tarefa extremamente desafiadora, ao forçar o inimigo a lidar com obstáculos naturais enquanto enfrenta uma resistência bem treinada e também bem equipada. A recente adesão da Finlândia à OTAN fortaleceu ainda mais essa abordagem defensiva. Agora, o país combina sua geografia estratégica com o suporte militar de uma aliança que prioriza a segurança coletiva. Para o Kremlin, a expansão da OTAN é vista como um cerco estratégico que limita a sua capacidade de projetar poder na região. A entrada da Finlândia na aliança aumentou significativamente o comprimento das fronteiras terrestres da OTAN com a Rússia, o que levou Moscou a prometer medidas retaliatórias não especificadas. Essa nova dinâmica elevou as tensões, com o país de Putin intensificando sua retórica e seus exercícios militares próximos à fronteira finlandesa, destacando os desafios de um equilíbrio geopolítico cada vez mais delicado na região. Esse aumento das tensões com a Rússia reforçam a importância de medidas defensivas concretas, como as barreiras construídas tanto pela Finlândia quanto pela Polônia. Um dos principais benefícios dessas barreiras é a capacidade de desacelerar o avanço de forças inimigas. Ao criar obstáculos físicos como cercas e barreiras artificiais, elas forçam os invasores a reduzir sua velocidade, o que dá mais tempo para as tropas locais se organizarem e reagirem de maneira coordenada. Essa vantagem pode ser crucial em conflitos modernos, onde uma resposta rápida e estratégica frequentemente decide o desfecho das batalhas. Além disso, as fortificações permitem que os países redistribuam suas tropas de forma mais eficiente. Com as barreiras atuando como uma primeira linha de defesa, os soldados podem ser alocados para posições estratégicas onde suas ações terão maior impacto. Essa abordagem reduz a necessidade de combates diretos ao longo das fronteiras, minimizando assim perdas humanas e preservando recursos essenciais para campanhas mais longas. Um outro ponto importante é o impacto psicológico dessas barreiras. Para o inimigo, elas representam um desafio logístico adicional, exigindo mais tempo, planejamento e recursos para serem superadas. As defesas que Polônia e Finlândia estão erguendo não são medidas isoladas. Elas fazem parte de um esforço maior para alinhar suas estratégias aos princípios da OTAN, que nos últimos anos tem reposicionado suas prioridades para lidar com ameaças no flanco leste. Para a Polônia, a OTAN não é um apoio estratégico e uma extensão natural de sua postura de defesa. O país abriga infraestruturas importantes da aliança, como bases de comando e estoques de armas avançadas que poderiam ser usadas em situações de crise. Essas bases não só ampliam a capacidade de resposta rápida na região, mas também conectam diretamente as fortificações fronteiriças a uma rede de operações multinacionais. Isso transforma a Polônia em um pilar essencial da defesa europeia. Já a Finlândia, com sua entrada na OTAN, trouxe um novo dinamismo para a aliança. Com uma das forças militares mais treinadas da Europa, o país agora compartilha sua experiência em combate em terrenos difíceis e condições extremas, algo que é vital para as operações no Báltico.
Além disso, a integração finlandesa ampliou consideravelmente as fronteiras terrestres da OTAN com a Rússia, criando novos desafios estratégicos para Moscou e fortalecendo o flanco norte da aliança. Esses países buscam proteger as suas fronteiras além de manterem a estabilidade da Europa em um momento de transformações. Enquanto as barreiras físicas continuam a ser erguidas, elas estão conectadas a uma rede de defesa mais ampla que combina tecnologia, cooperação e preparação para cenários futuros. O fortalecimento das fronteiras da Polônia e da Finlândia deve ser entendido como uma resposta a um contexto mais amplo de ameaças percebidas na Europa. Desde o início do século XXI, a Rússia tem demonstrado uma postura mais assertiva em relação aos seus vizinhos, especialmente aqueles que fazem parte da esfera de influência ocidental. Embora o foco esteja frequentemente em conflitos armados como o da Ucrânia, por exemplo, as ameaças russas vão além disso e incluem guerra híbrida, cyberataques e desinformação. A Polônia, por exemplo, tem denunciado uma série de ações hostis vindas do lado russo, como o uso de Belarus para pressionar suas fronteiras com ondas migratórias coordenadas, o que é visto como uma tentativa de desestabilizar o país. Já a Finlândia, com sua longa história de neutralidade forçada durante a Guerra Fria, está agora em uma posição de maior vulnerabilidade com a sua recente adesão à OTAN, o que levou Moscou a intensificar exercícios militares perto de suas fronteiras. A resposta europeia a essas ameaças não se limita à construção de barreiras físicas. Polônia e Finlândia, junto com outros países, têm reforçado sua infraestrutura digital e sua capacidade de detectar e neutralizar cyberataques, que se tornaram uma ferramenta comum em conflitos modernos. Além disso, a vigilância ao longo das fronteiras é apoiada por drones, satélites e sistemas integrados de inteligência, o que permite uma resposta mais eficaz e coordenada às ações russas. A construção de barreiras físicas e o reforço de fronteiras como estratégias defensivas não são novidades na história militar. Desde a Muralha de Adriano, na Grã-Bretanha, até a linha Maginot, na França, civilizações e estados modernos recorreram a essas estruturas para proteger territórios e também intimidar possíveis invasores. Polônia e Finlândia agora atualizam essa tradição, adaptando lições do passado às realidades do século XXI. No caso da Polônia, a experiência histórica é um fator determinante. Como um país que já foi invadido repetidamente ao longo dos séculos, suas fortificações modernas refletem a necessidade de aprender com os erros do passado. Ao invés de confiar apenas em estruturas estáticas, a Polônia combina barreiras físicas com mobilidade militar e vigilância eletrônica, garantindo uma defesa mais dinâmica e adaptável. A Finlândia, por sua vez, se baseia em sua própria história de resistência durante a Guerra de Inverno, que ocorreu entre 1939 e 1940, quando ela utilizou suas densas florestas e terrenos difíceis para atravessar e desgastar as forças soviéticas. Essa experiência moldou uma doutrina de defesa que prioriza a exploração do terreno local, o treinamento rigoroso das tropas e o uso de barreiras que favorecem combates prolongados e defensivos. As lições do passado são reforçadas pelas tecnologias modernas que tornam essas barreiras mais eficazes do que nunca. Sensores de movimento, drones e inteligência artificial ampliam as capacidades dessas fortificações, transformando-as de obstáculos físicos em verdadeiros sistemas integrados de defesa. Além de protegerem territórios, elas também intimidam adversários, sinalizando que qualquer tentativa de invasão será cara e demorada. Para a OTAN, as defesas reforçadas na Polônia e na Finlândia consolidam o flanco leste da aliança. Esses países não são apenas linhas de defesa para si mesmos, mas também para os estados vizinhos, como os países bálticos, que dependem de um sistema integrado para sua segurança. Ao investir em suas próprias capacidades, Polônia e Finlândia fortalecem a credibilidade da OTAN como uma força capaz de dissuadir potenciais agressores, ampliando a estabilidade regional e global. Por outro lado, essas medidas aumentam a pressão sobre a Rússia, que vê o reforço militar e a expansão da OTAN como ameaças diretas à sua influência. As fortificações e os investimentos em defesa são percebidos pelo Kremlin como parte de uma estratégia mais ampla de contenção.
intensificando ainda mais as tensões. Isso também pode levar Moscou a buscar novas formas de pressionar seus vizinhos, seja por meio de ações híbridas como cyberataques ou demonstrações de força militar em áreas estratégicas. Essas ações, no entanto, também têm um impacto unificador dentro da Europa. Diante de uma ameaça comum, países que antes tinham abordagens diferentes em relação à segurança estão agora mais alinhados, compartilhando informações e coordenando esforços defensivos. Essa unidade é uma das maiores respostas à postura agressiva da Rússia, mostrando que mesmo em tempos de instabilidade, a Europa pode se reorganizar para proteger sua soberania e seus valores. Ao longo da história, as fronteiras sempre foram muito mais do que linhas no mapa. Elas são símbolos de soberania, resistência e identidade nacional. Para a Polônia e a Finlândia, construir barreiras físicas e fortalecer suas defesas não é apenas uma questão militar, mas um recado claro de que esses países estão prontos para proteger o que é deles, independentemente das adversidades. Esses muros, cercas e sistemas de vigilância contam com uma história de preparação e determinação em um momento crítico da história europeia. Essas ações, no entanto, não são realizadas isoladamente. Elas estão conectadas a um esforço coletivo envolvendo aliados, tecnologias modernas e estratégias cuidadosamente planejadas. O que a Polônia e Finlândia estão construindo é mais do que fortificações. É uma arquitetura de defesa que integra barreiras físicas, colaboração internacional e resiliência interna. É uma mensagem também de que o passado trouxe lições importantes e que o futuro será moldado pela capacidade de aprender e se adaptar. O fortalecimento das fronteiras também levanta questões mais amplas sobre o papel da Europa no mundo. Será que essas medidas são suficientes para conter ameaças futuras? Ou elas são apenas um começo de um esforço mais amplo para redefinir o que significa estar preparado em tempos de instabilidade? Uma coisa é certa, Polônia e Finlândia não esperam para reagir, mas lideram o caminho, mostrando que a preparação é a melhor forma de dissuasão. Esse movimento defensivo é também uma reflexão de valores. Mais do que proteger territórios, ele preserva ideias, a liberdade, a soberania e o direito de escolher o próprio destino. Em um cenário de incertezas, Polônia e Finlândia nos lembram que, mesmo diante de ameaças, a coragem e a união podem redefinir o futuro. O que está em jogo não é apenas a segurança de dois países, mas o equilíbrio de um continente e a estabilidade de um mundo que observa atentamente cada movimento. E assim, as barreiras que estão sendo erguidas hoje não são apenas estruturas físicas, elas são declarações poderosas. Declarações de que a Europa, mais uma vez, está disposta a se adaptar, resistir e proteger o que construiu ao longo dos séculos. Polônia e Finlândia mostram que quando o presente desafia, o futuro precisa ser defendido com ação, estratégia e, acima de tudo, determinação. Olha só, e se você gostou desse nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que ainda está por vir por aqui, beleza? Muito obrigado pela sua atenção até agora, foi um prazer enorme estarmos juntos. Até uma próxima, se Deus quiser, e tchau!